Então, tudo bem? Olha, espero que sim, estejas a ter uma fantástica semana, assim, dos primeiros dias de outono. Novembro já está quase aí e tens só uns pouquinhos meses antes de chegarmos ao Natal e ao próximo ano. Por isso, vê lá se aproveitas para ainda dares aqueles passinhos que tu gostavas de dar em 2016. Então, olha, o vídeo desta semana andei assim um bocadinho a pensar sobre que tema seria e eu gosto sempre de escrever sobre temas que têm a ver comigo e com aquilo que eu estou a passar neste momento, em determinada fase da minha vida. E decidi que ia ser sobre a projeção. Eu chamo-lhe de ugly truth, essa verdade mais feiazinha, por assim dizer, sobre nós próprios, que também tem um lado muito bonito. Então, o que é a projeção? Várias correntes da psicologia discordam numa série de coisas sobre a psique humana, mas curiosamente sobre a projeção, todos eles parecem concordar. O que é que isto significa? Os seres humanos projetam. E o que é projetar? Basicamente, tudo aquilo que tu vês em alguém, positivo e negativo, bom ou mau, existe na realidade dentro de quem? Dentro de ti. Certo? De duas maneiras. Por exemplo, imagina quando tu dizes alguma coisa a alguém, diz, aquela pessoa é muito não sei quê. Imagina que também é assim. Tu. Ou tu também és assim, e então consegues reconhecer isso quando vês no outro, ou então tu tens esse aspecto da tua personalidade, da tua psique reprimido dentro de ti. E é por isso que quando tu o vês, ele salta-te. Um bom exemplo disto, um exemplo assim simples, seria, imagina, por exemplo, uma rapariga que vai na rua e passa outra rapariga por ela assim vestida, tipo de mini saia, de cotes, qualquer coisa assim. E a rapariga vira-se e diz, pá, que maneira mais sexy de andar, não são formas de andar assim vestida na rua neste momento. Nós não sabemos se a pessoa que de facto está assim vestida está a ser sexy ou não está, ou se deveria ou não deveria andar assim, se isso se incomoda ou não. O que nós sabemos é que a pessoa que o diz, provavelmente, das duas uma, ou também é assim, então reconhece e vê, ou tem essa parte mais da sua sensualidade reprimida nela. Então quando vê alguém que não a tem, que a mostra, é uma coisa na qual ela projeta. E nós fazemos isto com tudo, com aspectos bons, com aspectos menos bons, com coisas positivas, com coisas negativas. Mas basicamente, Carl Jung, que era um famoso psicólogo, até dizia, tudo aquilo que te irrita em alguém diz mais sobre ti próprio do que diz sobre o outro. Coisa boa é que também fazemos isto pela positiva. Portanto, cada vez que tu elogias alguém, imagina que também, quem é que também é assim? Tu próprio, certo? Ou também és assim, abertamente, ou tens esse aspecto reprimido dentro de ti, mas ele está lá e ele existe. E porquê que isto é importante? Eu tenho estado muito a trabalhar sobre as minhas projeções, principalmente as projeções mais negativas que eu faço nas outras pessoas, e tentar, já tentar não fazê-las, mas quando as faço, porque sou um ser humano e porque faço, tentar me apoderar delas, tentar ganhar controle. E tenho estado muito a trabalhar sobre isso e já agora tem sido um tema, às vezes não tão fácil de engolir, porque leva-nos a aspectos da nossa realidade anterior, que às vezes são duros de enfrentar, mas de muito valor em termos do meu autoconhecimento. Para já porque me ajuda a parar de culpar os outros por tudo aquilo que me irrita ou por tudo aquilo que não está como eu quero ou por uma série de situações e a focar o dedo, que ele em vez de apontar, vir para mim e pergunta, ok Marta, o que é que tu estás a projetar nesta pessoa quando estás a dizer isto ou aquilo, não sei o quê. E tenho-me apercebido já agora que as projeções, nós projetamos às vezes sistematicamente a mesma coisa. Tipo, há aspectos que eu estou sempre a dizer, a pessoa não sei o quê, e na realidade eu sei que quem é assim sou eu, ou sou assim noutras áreas da minha vida, ou tenho aspectos da minha personalidade reprimidos e daí os projetar nos outros. E isto é uma espécie de sistema de defesa para o teu inconsciente ficar mais sossegado, tipo, se isto for sobre o outro, então não tem que ser sobre mim. E isso é uma maneira de viver a vida. Outra maneira de viver a vida, acredito eu, mais rica, é centrar-se em ti. E como é que, um exemplo muito prático de como é que isto pode ajudar? Aqui há uns dias atrás, tive uma pessoa que de repente estávamos a discordar sobre determinado assunto e de repente a pessoa disse-me, porque tu não dás espaço. E eu fiquei assim a olhar para aquilo, tipo, ok, então o motivo é eu não dou espaço. E fiz assim uma análise de mim própria, tipo, ok Marta, isto é válido, não é válido, isto existe, não existe em ti. Mas o que é que aconteceu? Eu não fiquei emocionalmente agarrada a isso que a pessoa disse sobre mim. Ou seja, foi um bocado como se a pessoa tivesse dito, tu és azul. E eu iria reagir, eu sou azul. Ok, está bem, pronto. No teu mapa mundo, que é outra coisa que nós chamamos, talvez eu seja azul, mas eu não estou a ver onde é que eu sou azul. Não fiquei emocionalmente ali. Porquê? Porque eu pensei sobre mim e disse, esta é a primeira vez que alguém te diz que tu és uma pessoa que não dá espaço. Pelo contrário, muitos dos teus amigos, muitos dos teus ex-namorados nunca te disseram isto e sempre acharam que és uma pessoa que dá imenso espaço. Eu, por acaso, também sou um bocado viciada em liberdade, portanto, nunca tinha sido uma questão assim que me tinham dito. Mas eu ainda assim fui tentar avaliar um bocadinho e ver a importância daquilo. E depois percebi,
provavelmente a pessoa está a projetar sobre mim, tal como eu projetei sobre ela uma série de outras coisas que são minhas. E comecei a pensar noutro tipo de situações e noutro tipo de frases e noutro tipo de opiniões que a pessoa dizia e percebi, pois, a liberdade, o espaço próprio, esta marcação de território é uma coisa importante para a pessoa. Então o que é que aconteceu? A pessoa projetou isso em mim, viu determinados comportamentos meus, que para mim não tinham nada a ver com questões de espaço, tinham a ver com outros aspectos da minha personalidade, positivos e menos positivos, e projetou aquilo que é a sua realidade interior, que é as questões do espaço, não me soubeste dar isto, não me soubeste dar aquilo. E tudo bem, é assim que os seres humanos se conhecem. Já agora, mais uma vez, volto a reforçar, só para ser mais fácil de encarar a mensagem, nós também fazemos isto pela positiva, certo? Mas a única maneira de conseguires ver alguma coisa em alguém é se essa referência também existir dentro de ti próprio, certo? Por exemplo, imagina que a pessoa me tinha dito assim, porque tu tentaste me mudar, ou porque tu me criticaste demasiados aspectos da minha personalidade, tentaste mudar, tentaste fazer com que eu fosse uma pessoa diferente. Eu juro que eu ia dizer, ok, espera, há aqui uma coisa. Porquê? Porque eu sei que isso são aspectos não tão bonitos da pessoa que eu sou. Tem um lado bonito, obviamente, mas que em muitas situações me trazem alguns desafios. Mas aquela questão do espaço não colou, eu não me agarrei ali. Então houve uma parte de mim que até se chegou, que foi tipo, ok, então é por isto. Isto não tem nada a ver comigo. De determinada maneira. Se eu tivesse ficado muito agarrada, se eu tivesse tentado convencer a pessoa, não sou nada, eu dou espaço e não sei o quê, provavelmente eu ia ter que investigar. Se aquilo mexesse comigo emocionalmente de alguma maneira, provavelmente eu teria ali informação útil para a minha própria aprendizagem como pessoa. Neste caso, não aconteceu. E ganhar o controle das nossas projeções não quer dizer que nós não as façamos, porque, como eu disse, nós somos seres humanos, nós vamos fazer sobretudo, a única maneira que nós temos de ver as coisas, é a maneira que nós conhecemos, é a nossa realidade interna e está tudo bem aí. Eu acho que o passo mais importante na projeção é tomares conta dela, aquilo que nós chamamos de ownership, tipo, isto é meu. Tu não me fizeste sentir assim, tu não foste assim, eu, com base na minha realidade interior, projetei isso sobre ti, como aconteceu, por exemplo, com esta questão aqui do espaço. Haveria outro tipo de projeções que a pessoa podia ter feito, que eu iria ficar agarrada a elas emocionalmente. Porquê? Porque elas dizem alguma coisa. Está bem? E de certeza que tu já passaste por isso, de certeza que já estiveste num jantar ou com amigos ou não sei quem e alguém criticou alguma coisa na outra pessoa e tu pensaste assim para ti, tu é que és assim. Isto é muito comum, nós dizemos, olha, os pais dizem muito isso, que é que agressivo que tu és para os filhos, não sei o quê, tem algum jeito, para que estás agressivo com a pessoa antipático? E se a pessoa olhasse para ela, a pessoa via que ela está a ser agressiva e antipática. Então às vezes isto leva-nos a que nós olhemos para determinados comportamentos das pessoas e vamos interpretá-los com base na nossa realidade interior, com base na nossa projeção. Eu sei, em relação a este exemplo que eu vos dei agora, que eu sou uma pessoa que dá muito espaço às pessoas. Eu sou assim comigo própria, eu sou assim com os meus amigos, eu sou assim com a minha filha, eu fui assim com todos os namorados que eu tive. Há outras coisas que eu projeto. Por exemplo, eu sou uma pessoa irritada. Então, eu vejo todas as pessoas irritadas do mundo e não sei o quê, já estás a irritar e não sei o quê. É quem eu sou. Eu sou uma pessoa crítica e sou uma pessoa julgativa. É quem eu sou. Então, eu, além de fazer muito disso, vou ver isso em todas as pessoas que também são. Eu, quando apanho uma pessoa que é muito crítica, por exemplo, é quase as primeiras coisas que eu digo. Eu lembro há pouco tempo assim para uma amiga minha, aquela pessoa é tão crítica, é tão julgativa. Imagina. Eu não sei se a pessoa é ou não. Eu posso dizer à pessoa, e mais uma vez, qual é que é a regra, entre aspas, se mexe emocionalmente com ela, então provavelmente há ali alguma coisa para explorar e para ir aprender. Mas há uma coisa que eu sei que eu posso aprender quando eu digo isto, é que eu sou, certo? E daí, tudo aquilo que tu dizes sobre os outros, positivo ou menos positivo, pode levar-te a aprendizagens muito, muito, muito profundas sobre ti mesmo, certo? E eu vi uma frase, acho que era de Freud no outro dia, que dizia qualquer coisa como: qual é que é o teu papel em todas essas situações que te irritam? Então é um bocado isto, que é, ok, onde é que tu estás a projetar as tuas cenas? E mais uma vez, a ideia não é agora mais aqui a fustigar, tipo, meu Deus, projetei isto sobre aquela pessoa, mas ficares com esta noção de que tudo o que tu dizes, tudo o que tu vês em alguém, na realidade existe em ti. E isso é uma boa notícia, porque quer dizer que tu podes ir aprender muito sobre ti mesmo, sobre quem tu és, aspectos bons, aspectos mesmo bons, a tua luz, a tua sombra, uma série de coisas que estão lá, está bem? Então qual é que é o meu convite para esta semana? Gostava que tu fosses pensar, eu sei que provavelmente vai-te custar um bocadinho, mas gostava que tu fosses pensar um bocadinho sobre as tuas projeções. Pega numa pessoa com quem tu te irritaste ultimamente, com quem tu te chateaste ultimamente, e tenta ir, se quiseres até escreve mesmo,
O que é que foi que tu disseste sobre ela? E depois pega nessa lista e vai ler. E coloca-te esta pergunta: será que esta pessoa também sou eu? Se é sobre a outra, pode ser ou não, isso é um estudo, ou uma aprendizagem, ou uma conversa, uma reflexão que a outra pessoa coloca também. Mas sobre ti, centra em ti, tenta aprenderes tu. Lê e escreve sem filtros, escreve tudo. Esta pessoa fez-me isto e não sei o quê, e não me reconheceu, e ignorou-me, e... Olha, uma das percepções que eu fiz sobre essa pessoa foi essa, foi: ignoras-me. E eu depois fui pensar a quantidade de pessoas que eu ignoro. A quantidade de vezes que me chamam de distante, a quantidade de vezes que me chamam de fria, que é tipo, pá, tu ignoras as pessoas, é como se elas não existissem. É difícil ser mais óbvio do que isso, certo? Então esse é o meu convite para ti. Escolhe uma pessoa com quem tu... Uma coisa relativamente recente. Alguém te irritou, alguém te chateou. E se és um daqueles jalamas que nunca se irrita e nunca se chateou com ninguém, vá lá, esforça-te um bocadinho, de certeza que tens assim alguém com quem não está a ser fácil neste momento vocês se integrarem. Não tem que ser um peso emocional grande, mas que está a ser difícil vocês se entenderem, está bem? E escreve tudo, sem regras, escreve tudo que tu achas sobre a pessoa, sobre o que ela te fez, quem é que ela foi, seja lá o que for. E no final vai ler e pensa: será que isto é meu? Será que isto é uma projeção minha? E eu acho que isto vai-te levar, pode ser que nem sempre seja uma viagem agradável, de eu chamar de ugly truth, a verdade menos bonita, mas pode ser que te leve a um caminho, pá, de grande aprendizagem. Sou-te sincera, eu estou nas fases da minha vida que está a ser mais dura dentro do meu processo interior, mas está a ser de maior aprendizagem. E nem toda a aprendizagem às vezes surge de uma maneira bonita, ou de uma maneira cor-de-rosa, de uma maneira mais fluffy, puffy, cheia de unicórnios. Às vezes surge de uma maneira em que temos que enfrentar e perdoar, saber perdoar, que realidades não tão bonitas que existem dentro de nós. Está bem? Para quê? Para que possas aceitar no todo, no bom e no mau, e possas finalmente te apaixonar por ti próprio. Boa? Conta-me como é que foi, estou desejosa por saber. Pode ser depois que no fim te apeteça, tipo, pá, desculpa, tipo, pedir desculpa à pessoa e dizer-lhe, eu não sei se isto tem alguma coisa a ver contigo, mas sei sobre quem é que isto tem a ver. Tem a ver comigo e com as coisas que estão-se a passar cá dentro neste momento, e agradeço-te imenso por me teres permitido conhecer essas outras partes, essas outras vertentes de mim próprio, está bem? Lembra-te também da positiva. Então, quando projetas sobre alguém coisas positivas, também são aspectos da tua personalidade, mas agora vamos lá fazer esta reflexãozinha e ver se nos ajuda aí a melhorar um bocadinho os nossos relacionamentos e a conhecer-nos um bocadinho melhor. Boa? Conta-me depois como é que foi. Um grande beijinho para ti e até ao próximo vídeo.